Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais um vídeo sobre o conteúdo O que a Bíblia nos diz. Antes de eu começar a falar, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Eu quero trazer uma informação para todos nós de importância. Há mais ou menos 3 anos atrás, em minha busca com o Espírito Santo e pedindo para Ele, o que devemos pregar nas igrejas, nos púlpitos, o que devemos pregar, Espírito Santo? E ele me levou para Atos. Atos, capítulo 3, versículo 19, 18, 19 e 20. Mas Deus assim cumpriu o que já desde pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos de refrigério pela presença de Deus, ou do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Então, eu quero trazer informação sobre o que devemos pregar nos púlpitos. Aí, ó. Arrependei-vos. Arrependimento, conversão, perdão dos pecados e presença de Deus. É isso que devemos pregar nos púlpitos. E os púlpitos não está sendo pregado isso. Para a gente entender um pouquinho do contexto que está descrito nesse capítulo 3, Pedro e João vão ao templo para orar. Do versículo 1 ao 11, encontram um coxo, um aleijado, pedindo dinheiro, esmola, e esse é um tipo de pessoa totalmente discriminado naquela época. Pedro oferece mais do que ele imagina, ou do que ele espera, a cura e um milagre para o seu problema. Pedro ora com autoridade em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, e o coxo, o aleijado, é curado imediatamente. No versículo 12 ao 15, Pedro explica o que ocorreu sobre a cura e o milagre. Pedro fala da restauração, Pedro fala da rejeição, Pedro fala da ressurreição. No versículo 17 ao versículo 26, Pedro exorta ao apelo divino e Pedro fala sobre o projeto divino com relação a isso. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Jesus quer fazer milagre para todos. Quer. Só que o maior objetivo de Jesus e o maior objetivo de Deus é trazer restauração, relacionamento que foi perdido no Éden. Esse é o maior objetivo de Deus, de Jesus, na minha e na sua vida. Apresenta e nos mostra, nos exorta para o arrependimento, para a conversão, para a dependência dele, para a confiança dele e para a presença dele. Aqui nos mostra a justificação e a busca por santificação. Esse versículo 19. Reconhece, aceita, sabe a necessidade, olha para você, olha para ele e vê que você necessita. A justificação e a santidade faz parte do processo da salvação, através da graça vinda de Deus por meio do propósito da cruz de Cristo Jesus. A salvação pela graça, mas não é de graça. Não merecemos a graça.
não merecemos a salvação. E Ele nos deu através de Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu quero trazer sobre isso aí é arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento é o quê? Dicionário Vine e Wycliffe diz o seguinte: mudança de ideia, mudança de propósito, mudança de mente, metanoia. Metanoia é você buscar uma meta que está acima do seu padrão. Todos nós temos o mesmo padrão. Padrão de uma pessoa decaída, declinada ao pecado. Cada um tem o pecado que impregna. Isso Tiago fala. Tiago 1. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Como buscamos algo que não buscava, como fazemos algo que não fazia. Isso é metanoia. Mudança de ideia, de propósito, de mente. Metanoia, uma meta acima da nossa compreensão. E é só Jesus que está acima da nossa compreensão. Noé pregou sobre arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. Os juízes e os profetas falaram sobre arrependimento. O povo hebreu, no Antigo Testamento, era um povo muito desobediente, inconstante e teimosos. Constantemente, Deus levantava juízes e profetas para fazer o povo voltar, cair a ficha. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional. Culto racional. O culto racional não é só dentro da igreja, o culto racional é em todos os lugares que você pisar com o seu pé, com a sola do seu pé. Trabalho, supermercado, banco, farmácia, rua, dirigindo carro, pilotando moto. Qualquer lugar que você for, você tem que ser racional. Esse racional é a forma lógica de se comportar da melhor forma possível. Aí ele continua falando: e não seja conformado, não seja moldado com esse mundo, o padrão desse mundo já está condenado por Deus, mas seja transformado pela renovação de vosso entendimento. O entendimento que você está buscando está acima da sua compreensão. Busca e fazer, praticar esse entendimento, para que experimentei o extraordinário de Deus, que é boa, agradável e perfeita vontade dele. Apóstolo Paulo nos deixa muito claro o que é arrependimento. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não seja conforme o molde, o padrão desse mundo, para essa renovação se transformar a mente, o entendimento, a essência de Deus, a vontade de Deus, que está estabelecida em Cristo Jesus. Ser moldado de dentro para fora. O padrão da atualidade hoje, dessa modernidade de hoje, é se aparecer, se exibir, mostrar seus bens e status, mostrar seus resultados e padronizar a Bíblia do seu modo. Esse é o padrão atual. É o meu Deus, não o Deus da Bíblia, como muitas pessoas falam aí. O Deus, o meu Deus, não. É o Deus que eu sirvo, que é o Deus da Bíblia. E eu estou abaixo e muito abaixo dele. Ele está acima da minha compreensão. O seu Deus não é o Deus da Bíblia.
O seu Jesus não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia e o Deus da Bíblia, você tem que ler, compreender o que ele quer para cada um de nós. E ele quer que nós continuemos nossa caminhada no arrependimento. O segundo ponto que eu quero trazer é sobre Atos 3, versículo 19, conversão. Conversão é mudança de rota. Se converter não é se convencer que está fazendo certo. Se converter não é se convencer que está fazendo certo. É fazer um todo, uma mudança de direção, de sentido de vida e de como viver. De rota de viver, rota de vida. É o que eu acabei de falar. Com relação a fazer e com relação a buscar. Você não buscava, busca. Você não fazia, faça. É realmente se transformar. A Bíblia nos mostra que há dois caminhos, duas portas, dois destinos eternos. Ou você é terreno, ou você é espiritual. Ou você é na carne, ou você é no espírito. Não tem outras alternativas, só existe duas. E quem mostra isso claramente é Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É só você ler lá. Só existe dois padrões, melhor. Ou é 10 ou é 0. O vestibular de Deus é esse. Ou é 10 ou é 0. Os pecados, para serem perdoados, só há um evento e uma pessoa. A cruz de Cristo e a pessoa de Cristo. Só há um meio da pessoa se converter, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, recebendo Cristo, como fala em João 1, versículo 12. Mas a todos quanto o recebeu Jesus, aceitou Jesus no teu coração, você aceitou ele, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Tem que propagar isso, buscando, fazendo, praticando. Arrependimento, conversão. Aí você mostra que realmente está no caminho certo e tem Jesus como Senhor e Salvador. Olha que interessante. Agora eu quero trazer informações sobre essa conversão. Você tem que ter o Senhor Jesus e o Salvador Jesus para ser salvo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você era um velho homem, agora é um novo. Isto é, em Cristo Jesus, senhorio. O seu passado, a sua vontade, como velha criatura, passou, já era. Passado para o presente, andando com Cristo e sendo levado para o futuro em glória com Ele. A vontade é dele, o caminho é dele, a porta é dele, a salvação é dele. Então, em Cristo Jesus, Jesus é o senhorio. Você tem que aceitar Jesus como Senhor. Agora ele manda em você e a vontade que prevalece é a dele. E Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, com Cristo. 2 Coríntios 5, 17, em Cristo, senhorio. Com Cristo, salvação. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Com Cristo, estou crucificado com Cristo, já era. Redenção
aceitação e confissão total. Você vai render, aceitar e confessar totalmente Cristo na tua vida. Isso que é em Cristo, com Cristo Jesus, salvação. Pela graça, mediante a fé na cruz de Cristo. Agora vivo no Espírito, fé. Agora vivo pelo Espírito, graça. Agora vivo no Espírito, fé. Agora vivo pelo Espírito, graça. Olha que maravilhoso. Atos, capítulo 3, versículo 19. Falei sobre arrependimento, falei sobre conversão. Você pode ver que é sequencial. A Bíblia inteira é sequencial. Tudo que fala em textos e contextos é sequencial. Para que sejam apagados os vossos pecados. Perdão. Seus pecados sejam cancelados, seus pecados sejam apagados. A misericórdia de Deus em ação. Só há uma palavra para que não sejamos consumidos pela ira de Deus: misericórdia. Perdão e misericórdia andam juntos. Eu já falei em outros vídeos aqui e vou falar de novo. Se não me falha a memória, no primeiro vídeo eu falei sobre isso aí. A Bíblia nos diz que devemos perdoar para Deus nos perdoar. Mateus 6, 15, 14 e 15. A parábola do credor incompassível, Mateus 18, 23 ao 35. Deus é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2, 4. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã e impede da sua ira a nos consumir por causa do pecado. Lamentações 3, 22. Ela se renova a cada manhã na nossa vida. É a misericórdia que renova, não a palavra de Deus. Liberar perdão é necessário. Também. Tenhamos misericórdia constantemente da nossa vida como amiga, como aliada. Se não, na hora que a gente precisar de perdão e da misericórdia, pode ser que não tenhamos. Davi teve 2 oportunidades para matar o rei Saul. 1 Samuel 24, 20 e 1 Samuel 26. Ele não matou. E quando ele precisou, em 2 Samuel 11 e 12, que ele pecou, capítulo 11, capítulo 12, ele de frente com o profeta fala para ele: você não morre, mas a espada não vai apartar da sua casa. 3 filhos mortos e uma filha violentada, estrupada pelo seu próprio meio-irmão. Essa é a consequência de uma pessoa que teve misericórdia, não morreu, mas a consequência veio para a família dele. Atos capítulo 3, versículo 19. Falei sobre arrependimento, falei sobre conversão, falei sobre perdão e misericórdia, que faz parte do pacote para podermos amadurecer a cada dia. E agora, para que venha assim os tempos do refrigério, pela presença de Deus, pela presença do nosso Senhor. Quando buscamos a presença de Deus, tudo faz sentido. Quando buscamos a Bíblia, alcançamos esta presença. Presença de Deus não é imunidade de pecado, de falha, de erros e de adversidades. Vou voltar a falar de novo. Presença de Deus não é imunização de pecados, de falhas, de erros, de adversidades, mas sim de superação, luta e enfrentamento de tudo isso. O que a Bíblia nos diz
que é errado, temos que nos corrigir e temos que nos afastar disso. O que a Bíblia nos diz que não agrada a Deus, devemos rejeitar. Devemos rejeitar o que Deus abomina. Em Romanos 8:8, olha o que diz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fora da presença de Deus, os que estão na carne. Todos os que estão na carne não têm a presença de Deus. É bem claro. Há um bloqueio para chegar, para alcançar a presença de Deus e agradar a Deus. E qual é? A carne. A falta de arrependimento, a falta de conversão, a falta de perdão e misericórdia e se manter na carne. Não consegue agradar, não consegue ter essa presença, agradar a Deus e ter essa presença dele na minha e na sua vida. Em Romanos 3:23, diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Vou colocar o versículo aqui. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Olha que interessante que fala em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Busca o quê? Santificação. Agradar a Deus. Busca o que fala em Romanos 12:1. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Culto racional. Como também ele é puro. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus se manifestou para dar o exemplo. E agora nós temos como padrão um exemplo. Não andamos como Adão. Andamos agora como Jesus. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Quem está falando isso é João. Está na Bíblia. Não viu, não conheceu. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem conhece Jesus é liberto da ação do pecado, da condenação do pecado. Não se mantém na prática do pecado na sua vida. Não se mantém nessa estrutura de vício que o pecado traz na vida de cada um de nós. É isso que devemos pregar na igreja. Devemos pregar sobre arrependimento, sobre conversão, sobre perdão e misericórdia e sobre a presença de Deus na nossa vida. É sequencial e temos que pregar isso constantemente na nossa vida. Viver isso em prática. É isso que temos que fazer. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Não esquecendo que honra e glória é somente para Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.